Bom, pessoal, enquanto vocês vão entrando, boa noite. A gente vai começar aqui a nossa aula do módulo de pneu, acho que é o nosso segundo encontro, né? Hoje a gente vai falar de um assunto muito explorado, né? Que é os modos básicos de ventilação mecânica. O objetivo aqui não é ensinar a ventilação mecânica, porque eu sei que todo mundo aí sabe de qual é salteado, é só revisar realmente o que é importante para a gente, tanto para a prática quanto para qualquer concurso que a gente for realizar. O plano da aula é uma breve revisão, que inclui alguns assuntos que a gente falou na última aula, né? Inclusive disponibilizamos no canal, né? Vamos falar de VCV, PCV e PSV, que são os 3 modos ventilatórios mais utilizados na mundialidade, né? Generalizando, né? E o SINV, que tem aí para a gente recordar, de fato, um modo ventilatório que a gente não tem visto tanto mais na prática, apesar de ter algum outro cenário que ele possa ser utilizado. Muito bom. Primeiro que a gente vai fazer para recordar a interação paciente-ventilador, né? Então a gente tem que lembrar que o processo da ventilação mecânica, ela é um processo artificial. Naturalmente, a gente aqui que não está entubado, a gente respira por um processo de ventilação negativa, pressão negativa que a gente inspira, e a ventilação mecânica é justamente o contrário, né? É insuflado um fluxo, um volume, né? De ar com pressão positiva para dentro dos pulmões, né? Então, e que torna também, de fato, a inspiração, esse processo ativo. Tem uma interação muito importante aqui entre o volume, o fluxo e a pressão e as vias aéreas do paciente, que é o que vai traduzir para a gente tudo aquilo que a gente vai mensurar, especialmente as pressões, tá bem? A expiração, da mesma forma que acontece com a gente em ventilação espontânea, é um processo passivo, muito dependente do recolhimento elástico, né? Das condições patológicas, fisiopatológicas daquele pulmão que está doente, que foi entubado, né? Ou não, às vezes o paciente foi entubado por outro motivo, tá certo? Então aqui, o que a gente vai perceber? Que o processo da inspiração, ele vai gerar para a gente as pressões, então vai estar muito relacionado com aquela equação do movimento, as pressões de enchimento, né? E o processo de expiração, a expiração, vai estar muito mais relacionado com o processo de recolhimento elástico, das complacências, ou seja, a capacidade de acomodar volume e da resistência ao fluxo expiratório. Logo, você vai perceber que um paciente que vai ter um problema à expiração é aquele paciente com alta complacência e baixo fluxo expiratório, né? Geralmente o DPLC. Já aí a gente já mata boa parte das questões que caem em prova. Tá bom? A equação do movimento, só para a gente lembrar, é o quê? Pressão total das vias aéreas sobre pressão resistível, mais pressão elástica e PIP. Tudo isso que a gente tem que controlar e saber qual o problema do meu paciente. Traduzindo, voltando mais uma vez, a pressão de resistência a gente traduz pela resistência ao fluxo, né? A pressão elástica a gente traduz como volume corrente sobre complacência estática, e a PIP é tudo isso que a gente tem que saber na hora que está ventilando o nosso paciente. Tá certo, pessoal? O ciclo ventilatório é o básico do básico, são 4 fases, né? A ciclagem, né? A fase expiratória, o disparo e a fase inspiratória. Você pode pegar isso de qualquer lugar, mas a gente começa geralmente falando da ciclagem. O que é a ciclagem? É a abertura da válvula expiratória. A partir da ciclagem começa a fase expiratória, até o momento que essa válvula expiratória é fechada e abre a inspiratória. Então acontece o disparo ou trigger, né? E dá-se início à fase inspiratória. Uma respiração completa compreende uma inspiração desde o seu início ao fim, junto com a expiração completa, ok? E aqui em roxo, e no último tópico, eu trago para vocês o quê? Isso aqui é um conceito da constante de tempo, que significa, basicamente, um tempo necessário para você expirar 2/3 do volume que entrou nos pulmões. Correto? Deixa eu só dar um mute aqui rapidinho, pessoal. Muito obrigado. Bem, continuando, né? As variáveis que a gente estuda na ventilação mecânica, que é muito abordado na prática e tanto nos concursos, são essas 4, e a gente já falou muito sobre elas na aula passada, né? O volume, né, que é o quê? Aquela quantidade de ar que entra nos pulmões. A que pressão ela é submetida, então a gente vai ter aí as 3 principais pressões, né? Pressão de pico, né? A pressão de platô, né? A PIP, e também tem o drive pressure, que é a diferença das pressões de platô menos a PIP, né? O tempo, seja ele o tempo inspiratório ou o tempo expiratório, geralmente a gente fala muito em relação ao tempo ins e sua relação com o tempo ex, né? E o fluxo, ou seja,
quanto de volume por minuto ou por segundo que está sendo ofertado para esse paciente e a sua relação com as outras variáveis, tá certo? Uma dica muito importante, geralmente quando a gente fala de PCV ou VCV, a gente consegue controlar duas dessas variáveis, mas as outras duas, elas ficam não determinadas pelo médico ou pelo quem estiver operando a máquina. Por exemplo, no VCV, a gente determina o volume que a gente quer que aquele paciente e o fluxo. O fluxo é constante, mas as pressões a gente não sabe, né? Nem o tempo inspiratório. Isso vai depender da relação do fluxo com as outras variáveis. Da mesma forma, no PCV, a gente determina a pressão de admissão desse paciente e determina o tempo ins, mas nem o volume nem o fluxo a gente determina. Isso vai ver se vai acontecer de acordo com a complacência dinâmica desse paciente. Então, isso é muito importante de entender dessa forma, tá certo? Vamos falar um pouquinho do disparo ou do trigger, ou seja, quando abrimos a válvula inspiratória e começa a fase ins. Bem, a gente tem três formas básicas de disparo: a fluxo, a pressão e a tempo. Quando é a tempo, é quando a gente fala que a ventilação é mandatória, ou seja, a partir de tantos X segundos vai ocorrer um ciclo respiratório. Suponhamos, a gente coloca uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto. A cada 5 segundos vai acontecer um ciclo respiratório. Isso aí é um disparo a tempo. Geralmente é quando o paciente não entra no respirador, quando aquele respirador ele só tem a possibilidade de fazer a ventilação mandatória contínua, né? Ele não é assistido, né? Então, a tempo é quando ela entra por frequência já pré-determinada. Isso pode acontecer tanto no modo VCV quanto no modo PCV, mas não acontece no modo PSV, que é um modo espontâneo. Já os outros modos, tanto a fluxo quanto a pressão, podem também acontecer nas outras modalidades, seja PCV, seja VCV ou PSV. Mas aqui vai depender do quê? Do drive do paciente. E aí no PCV ou no VCV, ela tem que ser assisto controlada, ou seja, se o paciente respirar ou tiver um drive, ele vai disparar uma ventilação, né? Caso ele não tenha mais esse drive, ele volta a ser controlado. Então a gente chama de AC, assistido controlado, tá certo? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que tanto a fluxo quanto a pressão, o paciente tem que gerar um fluxo ou uma pressão negativa suficiente para disparar aquela ventilação. Isso pode acontecer tanto no PCV quanto no VCV. E isso aí a gente vai chamar de sensibilidade lá na frente. Lembrando que, em média, as ventilações, né, com disparo a fluxo costumam ser mais sensíveis. Então, isso aí vai trazer a gente lá para frente para pensar em algumas coisas em outras aulas, inclusive de assincronia. Tá bom? Então, fica aqui uma dica básica. Como é que a gente vai, então, ter o disparo em PSV? Nunca vai ser a tempo, né? Vai ser a fluxo ou a pressão. E em VCV, se for assisto controlado, pode ser nos três. E o PCV também, a mesma coisa. Na prática, só existe assisto controlado, basicamente, hoje em dia, nos ventiladores modernos e microprocessados, né? É o que a gente vai utilizar. Então, o doente acordou, ou está entrando na máquina, ele vai estar entrando ou a pressão ou a fluxo, tá certo? É isso que a gente tem que lembrar sempre. E ciclagem? Quando a gente abre a válvula expiratória, ou seja, o doente inspirou, ele disparou, inspirou. Aí ele fecha a válvula ins e abre a ex. Então ele cicla de quê? Da ins para ex, né? E aí que mora o pulo do gato, que a gente não pode errar, né? Existe ciclagem a volume, existe ciclagem a tempo, existe ciclagem a fluxo. Calma, que isso pode parecer racional, mas não pode ser, nem às vezes é tanto assim. Na verdade, quem cicla a volume, ou seja, o VCV. Isso é muito óbvio. Ou seja, a gente determina um volume para o paciente, na hora que ele atinge aquele volume, ele abre a válvula expiratória, ou seja, encerra o ciclo inspiratório, abre a válvula expiratória a partir daquele volume X. Quem cicla a tempo? Aqui a gente erra, porque geralmente a gente pode pensar que o PCV cicla a pressão, mas não cicla não. Ele cicla a tempo. Lembra que a PCV a gente seta duas constantes dele antes de começar? Quais são, né, as principais? A pressão de admissão, né, onde aquele teto não vai ser transgredido, né? E o tempo inspiratório, ou seja, como é que funciona no PCV? Ele determina uma pressão sobre aquelas vias aéreas num tempo X de tempo inspiratório. Encerrado esse tempo inspiratório, ele abre a válvula expiratória, ou seja, ele cicla. Então, o PCV, ele cicla a tempo. E quem cicla a fluxo? Esse aqui foi muito batido nas provas, é o PSV. Como é que funciona isso?
o PSV ele não tem uma frequência respiratória pré-determinada, depende do drive respiratório do paciente. Então, ele, assim como o PCV, o PSV você seta uma variável, que é o quê? A pressão de admissão, ou seja, ele não ultrapassa aquela pressão que você setou. Isso gera um fluxo na via aérea, determinado pela complacência dinâmica e as resistências da via aérea do paciente. Esse fluxo atinge um pico e vai decaindo. Quando ele chega num decaimento X, que a gente pode chamar de 50% do pico, 30% do pico ou 25% do pico, isso vai depender de você. Quando ele chega nesse decaimento, ele abre a válvula ACE. Então, o PSV, o modo PSV, ele cicla fluxo. E isso quem pode determinar é você, tá certo? Como é que você faz isso? Eu quero que abra a válvula expiratória quando o paciente atingir 25% do pico. Não, eu quero quando abra 50% do pico. Obviamente, quando eu mexo nisso, eu vou mexer no tempo inspiratório, tá certo? Muito bem. E quem cicla a pressão? Bem, hoje em dia, nos modos que a gente estuda, ninguém. Mas se a gente voltar na história, para não ficar perdido, era o BID Mach 7, tá bom? Esse aí que ciclava a pressão, não cicla mais. Então, vamos lá. Volume, VCV. Quem cicla tempo, PCV. E quem cicla fluxo, PSV. E as fases do ciclo inspiratório, eu deixei já resumido aqui para vocês. Obviamente, a gente não precisa de ler nada disso, só para consulta. Mas eu chamo a atenção que no ponto 4 e no ponto 2 são os pontos mais importantes para a gente começar a pensar. O ponto 4 é a fase de disparo, ou trigger, quando abre a válvula inspiratória. A gente está nessa fase aqui. Abriu a válvula ins e começa a inspiração. Então, ela começa por aqui, e essa aqui é a fase inspiratória, que é a 1. Em 2, fecha a válvula ins e abre a eis, ou seja, acontece a ciclagem. Então, dá esse início à fase expiratória. Essa aqui é uma curva de fluxo quadrada que é muito relacionada à VCV, que tem um fluxo contínuo. Então, caiu isso na prova, sua mão já vai coçar para procurar o VCV, que é o fluxo quadrado, tá bom? Não é patognomônico, mas a gente tem que pensar sempre. Bom, resumido o básico, vamos falar então do VCV, que é a ventilação determinada volume. Como é que funciona isso? Você lá operando sua máquina, você vai colocar ela em VCV, logo você sabe que você vai ter uma variável de controle, que é o volume corrente, e uma variável de limite, ou seja, que não vai ultrapassar também aquilo, que é o fluxo. Esses dois, o operador determina, né? E como é que é a ciclagem desse modo? A volume. Então vamos lá. Coloquei o paciente, está tudo bem que ele está sedado, ele não vai entrar no respirador nem nada. Eu vou setar o volume corrente desse paciente e o fluxo vai ser determinado também. A pressão eu vou saber quanto que vai ser? Só depois que ele tiver o ciclo, né? E o tempo ins? A depender da interação entre o fluxo e o tempo, tá certo? Se eu quiser diminuir o tempo inspiratório aqui, eu tenho que mexer aonde? No fluxo. E o que eu faço para diminuir o tempo inspiratório? Eu aumento o fluxo. Tá bom? Em VCV é assim. Então, o fluxo é determinado, né, pelo tempo e ele é fixo. O volume também é fixo e não sofre influência do paciente. Veja bem, isso cai em prova, tá certo? O paciente está com esforço respiratório em VCV. O que vai acontecer? Pode acontecer quase tudo, mas não vai aumentar nem o fluxo e nem vai mexer no volume dele, porque já era pré-determinado. A curva de fluxo, ela pode ser quadrada, decrescente, ascendente ou sinusoidal. A saber, quando eles colocam curva quadrada, é sempre VCV. E o que a gente não controla? O pico e o platô. Pessoal, se o fluxo é constante e o volume é constante, obviamente, se esse paciente estiver acordando, esse não é um modo muito adaptável para ventilações assistidas. Ele pode até entrar uma ou outra vez, mas veja bem, o doente que está interagindo com a máquina, ele vai querer o seu próprio fluxo, digamos assim, e um volume próprio. Então, esse paciente ele não vai interagir bem com essa máquina. Comparando o modo VCV assisto controlado, ou seja, que permite o paciente entrar, com o PSV, por exemplo, parece ser mais danoso frente ao PSV, que é o modo espontâneo puro, tá certo? Então, isso a gente tem que lembrar. Então, quando que eu vou usar o VCV, Simão? Basicamente, quando eu tenho que ter aquele volume muito bem dominado para controlar um APCA2, por exemplo, pacientes neurocríticos que têm o pulmão saudável. Outra coisa, a gente pode usar muito bem o VCV quando a gente vai titular as pressões, ou seja, calcular uma PIP decremental ou por exemplo, recrutar um paciente. A gente costuma fazer em VCV porque a gente o quê? A gente determina aquele volume próprio ali, a gente vê as alterações da complacência muito rapidamente pelas alterações das pressões, tá certo? Então é importante. Agora, quando a gente compara
o PCV com o VCV em estudo, não existe benefício de um sobre o outro. O que existe são essas orientações. O VCV não costuma ser um modo muito adaptável a ventilações assistidas, basicamente porque o fluxo é constante, tá bom? Então, aqui eu deixo uma dica para vocês. No modo VCV, a gente controla o volume e o fluxo, mas não tem predeterminado a pressão e o tempo inspiratório. Tá? E como eu faço para aumentar o tempo inspiratório no VCV? Eu reduzo o fluxo. Se eu quisesse diminuir o tempo inspiratório, eu aumentava o fluxo. Como eu faço para reduzir as pressões das vias aéreas em VCV? Cara, tem que reduzir o volume, tá certo? O volume vai estar inteiramente relacionado com a complacência e as pressões, né? E quando eu uso o VCV, eu dei uma dica aqui. Não tem evidências de superioridade sobre o PCV, mas geralmente é utilizado em situações para controle restrito do PCO2 e do volume em minuto. Tá bom? A dica importante ela é menos adaptável a ventilações assistidas. E justamente por ela ter esse volume, esse fluxo fixo, né, a gente não vai ter uma boa adaptação nesse paciente, nem naquele paciente que tem a fuga aérea também. Tá bom? Então ela garante o volume, mas não garante a pressão. Aqui a gente tem um gráfico de um VCV mandatória contínua, ou seja, a gente não percebe em nenhuma das três variáveis, tanto de volume, quanto fluxo, quanto pressão, que o paciente está interagindo com a prótese, né? A gente poderia ver isso aonde? Tanto na curva de fluxo quanto na curva de pressão, se o paciente estivesse entrando, mas aqui não tem. Quando o paciente entra numa curva de pressão, ele faz uma deflexão negativa no início da inspiração. Então, aqui ele tem mandatória contínua, ou seja, está ciclando a tempo, ok? Muito bom. Aqui a gente já tem um assisto controlado, ou seja, a gente percebe que tem alguns ciclos aqui embaixo no ciclo de pressão que tem uma deflexão negativa, né? O paciente está ciclando, provavelmente está ciclando a pressão. Ele está criando a pressão negativa e isso gera o disparo da válvula inspiratória. Aqui nesse último ciclo a gente percebe que é um ciclo, o quê? Controlado. Ok? Muito bem, então. E o PCV, a ventilação determinada à pressão, né? Então, é uma ventilação mecânica com pressão predeterminada, ele nunca vai transgredir aquele tipo de pressão, né? Agora, o volume e o fluxo vai depender o quê? Do esforço e da impedância do sistema, né? Então, a gente não vai saber de antemão como vai ser o volume e o fluxo daquele paciente, vai depender da interação da prótese com o paciente, né? Então, a variável de controle e o limite aqui são as pressões, é a pressão, na verdade. Lembra que a variável de controle lá no VCV era o quê? O volume. E a variável de limite era o quê? O fluxo. Aqui não, a nossa variável de controle e limite vão ser as mesmas coisas, a pressão, né? A ciclagem é a tempo, e a gente determina esse tempo, né? E o tempo inspiratório em relação em Z's a gente define diretamente, obviamente, porque eu já defino quanto que eu quero de tempo inspiratório, tá bom? E a gente já sabe que o volume corrente não é definido e nem o fluxo, tá bom? Obviamente, a dica está aí, mas a gente já chegou nessa conclusão. No modo PCV, a gente tem o controle da pressão e do tempo ins, mas não determinamos previamente o volume e o fluxo. Logo, se o fluxo é livre, eu tenho algumas vantagens. Quais são as vantagens? Esse tipo de ventilação ela é mais adaptável para ventilações assistidas, ou seja, o paciente está entrando, ele vai gerar um fluxo e o fluxo é livre, então ele vai conseguir mais ou menos comandar mais a máquina de acordo com o que ele necessita, até você conseguir, de fato, tocar o desmame, entre aspas, né, pessoal? Então, aqui, as vantagens é que o controle de pressão do sistema e o tempo inspiratório você controla diretamente. Aqui você não vai ter barotrauma, mas pode ter sofrimentos em relação a volumes muito baixos ou demasiadamente altos. A desvantagem é justamente essa. E como que eu faço para aumentar o volume corrente no PCV? Entre outras situações, a gente invariavelmente vai ter que aumentar a pressão e mexer no tempo inspiratório. Tá bom? E a dica está aqui. Como o fluxo é variável no modo PCV, é um modo possível em ventilações assistidas, e se tiver fuga aérea, por exemplo, um dreno de tórax borbulhante, se a gente coloca esse paciente em PCV, ele consegue atingir um volume satisfatório, porque ele só vai ciclar a partir do momento que ele atingir aquele tempo ins. Agora, imagina se fosse num VCV, um dreno furado, vamos supor, entre aspas, né, pessoal? Um dreno com fuga aérea. Na hora que ele atingisse, por exemplo, 400 ml, que foi o que eu citei, ele ia abrir a válvula expiratória. Agora, desses 400 ml, quantos que eu não perdi nesse dreno? Então, o VCV não é adequado nessas situações. Aqui tem que ser PCV ou PSV. Ok? Muito bem, vou deixar aí para vocês anotarem depois. Aqui a gente tem o quê? Os gráficos de volume, fluxo e pressão no modo PCV. Aqui já vai uma dica. Geralmente é retratado o modo de fluxo decrescente, que costuma ser um fluxo mais o quê? Mais fisiológico na ventilação mecânica. Então, o PCV e o PSV costumam ser retratados assim.
tá? A gente percebe que a pressão é constante, ela não vai alterar a partir daquela pressão pré-determinada, né? Isso aqui é óbvio, né, pessoal, que isso aqui é um gráfico desenhado para modo ilustrativo, que está lá nas diretrizes, né? Está até aí para vocês consultarem. Mas vamos lá, vamos ver. Esse modo é um modo controlado ou assisto controlado? Se você procurar tanto no fluxo quanto na pressão, a gente não vai perceber o paciente interagindo com a prótese, assim, de disparar, né, ou de trigger. Obviamente, isso aqui é um modo controlado, tá certo? Outra coisa que a gente percebe, talvez seja até uma falha na hora de desenhar, esse paciente está sendo ventilado com zip. O que é zip? Zero PIP. Então, a gente percebe aqui que a pressão começa do zero, ou seja, um paciente em zip, isso não se usa. Então, fica aí uma dica, tá bem? E no modo assisto controlado, assim, a gente percebe a deflexão negativa ao início da pressão, não é verdade? E todas essas que têm essa deflexão negativa significa que o paciente está fazendo um esforço inspiratório, ou seja, ele está sendo assistido, então, aí na prótese. Nesse cenário que a gente está vendo aqui agora, não existe, aparentemente, nenhuma ventilação que tenha sido controlada pela máquina. O paciente já está entrando, bom? E o PSV? O PSV a gente costuma dizer que é o primo fraco do PCV, né? Assim, parece uma brincadeirinha, mas é realmente, se a gente entender o PCV, a gente vai entender o PSV bem. Então, ele é um modo espontâneo de ventilação mecânica. O que significa isso? Significa que o paciente tem que ter drive para entrar. Você não vai setar uma frequência respiratória para ele. O que você pode setar é um backup, que significa se esse paciente ficar X segundos sem incursões respiratórias, ele é acionado no modo backup, seja em PCV ou VCV, e assume a ventilação desse paciente. Mas o PSV em si não tem frequência respiratória pré-determinada. Ele garante uma pressão positiva pré-determinada, assim como o PCV. Então, aquilo ali vai ser o limite dele, né? E a inspiração é determinada pelo paciente. O volume e o fluxo, assim como no PCV, são variáveis. Essa modalidade também é limitada à pressão, assim como o PCV. Agora, a ciclagem aqui é em relação a decaimento do fluxo, ou seja, vamos supor que o paciente faça um pico de fluxo de 50 litros por minuto, né? Vamos supor que eu setei que quando chegasse a 50% do pico, ele ciclaria. Então, quando o fluxo inspiratório atinge os 50 e ele decai até 25, que é 50% no nosso cenário, ele abre a ciclagem para a válvula expiratória. Ok? Então, é mais ou menos assim. Esse modo, ele é basicamente utilizado em modos de desmame ventilatório, que permite que o paciente interaja melhor com a prótese, como o fluxo é livre, ele consegue ficar mais adaptável. Mas aqui entre nós, nos estudos, não existe nenhuma indicação de que o modo PSV seja mais efetivo que qualquer outro modo em desmame ventilatório. Tá bom? E um problema, ele está muito sujeito à sincronia expiratória, especialmente em pacientes enfisematosos. Por quê? Porque você tem que regular muito bem o tempo expiratório desse paciente. E para fazer isso, você vai ter que mexer aqui na ciclagem, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui a gente percebe um gráfico de um PSV. Obviamente, você fala assim, poxa, é muito parecido com o VCV. Parece que sim, mas você percebe que tem muita mais variação no tamanho das ondas do fluxo, assim como o tamanho das ondas de volume, ou seja, esse paciente está interagindo mais com a prótese, mas todos os ciclos são determinados pelo paciente. Ok? E o que a gente percebe aqui? Na curva do meio, a gente percebe 3 exemplos de ciclagem mudada no modo PSV. Aqui no primeiro exemplo, ele cicla com 25% do decaimento, ou seja, ele atinge o pico e quando ele vai decaindo até 25% do pico, ele abre a válvula ACE. No segundo exemplo, isso acontece com 35%. E no terceiro exemplo, isso acontece com 45%. Pessoal, presta muito bem atenção. No primeiro exemplo de 25%, o que acontece? Esse paciente tem um tempo inspiratório muito alto, porque ele tem que cair basicamente 75% do seu pico de fluxo. Se ele tem um tempo inspiratório maior, o que vai acontecer com o volume dele? Vai ser maior também, e é o que a gente percebe aqui em cima. Mas a pressão não muda, que é o que a gente percebe aqui embaixo. Se a gente comparar com o extremo oposto, que foi o fluxo de 45% para a ciclagem, a gente percebe que ele tem um tempo inspiratório menor e aqui ele tem um volume menor. Claro que isso aqui está mais associado com o quê? Para correção de autopip. Então, se a gente diminui o tempo inspiratório e diminui o volume, eu tenho um maior tempo expiratório,
que é a grande pegadinha do PSV. Tá certo, pessoal? Sigamos, então. Como faço para aumentar o tempo inspiratório no PSV? Ora, a gente já falou, a gente diminui o quê? A porcentagem de ciclagem. Por exemplo, como a gente viu lá, se eu quero aumentar o tempo inspiratório, eu tenho que ser quem? Eu tenho que ser o meu exemplo número 1 aqui, né? O 25%. Então, eu tenho que reduzir o decaimento do fluxo, porque o tempo inspiratório vai ser maior e o volume vai ser maior. Tá bom? Como eu faço para aumentar o volume corrente? Isso, mexer no fluxo, né? E mexer na pressão de suporte também. Ok? Uma dica número 1. Isso é um modo possível somente em ventilações espontâneas. Estamos cansados de saber. Então, o paciente tem que ter drive. Não adianta você querer fazer isso aqui no seu paciente em RAIS -5 ou no paciente bloqueado. Dica 2. Como o fluxo é variável, ele também pode ser utilizado em caso de fuga aérea, assim como o PCV. Muito bom. E dica muito 3, isso aqui para a prática é essencial. Em caso de apneia, né, é uma desvantagem muito grande o PSV, porque você vai ter que entrar no backup o tempo todo. O PSV está relacionado com pior sono reparador no paciente grave, comparado com outros modos assistos controlados. E o PSV está associado com bastante assincronia em pacientes DPOC, asmas e pacientes com tubo menor que 7. Lembra disso? A gente falou que o fluxo expiratório vai ser pior nesses casos? Então, gravar que o PSV não é bom nessas situações. Uma atenção muito importante, mas a gente já falou que o PSV, apesar de ser muito utilizado, ele falhou nos estudos em mostrar que é melhor no desmame em relação a outras circunstâncias de VCV ou PCV ou qualquer outra modalidade. Tá bom? Uma coisa que eu não poderia deixar de falar é do rise time. O rise time é o tempo de subida, o tempo de rampa. Ou seja, quanto mais lento o seu rise time, mais lento será o auge do seu pico do fluxo. Isso é muito importante para você adaptar o fluxo inspiratório com o paciente que está em modo PCV ou PSV, e é assim que a gente vê, tá bom? A gente só vai determinar o rise time no PCV e PSV, isso vale a leitura depois. Aqui eu deixo os exemplos. Aqui a gente tem um rise time de 0, 1 segundos. Olha como é que é a rampa na audição. Muito índice. Vamos pegar esse termo oposto? Olha um rise time de 0,5 segundos, ou seja, ele demora 0,5 segundos para atingir o pico respiratório. Olha como é que é a rampa do PCV, a pressão é bem mais lenta. Então, isso vai ser traçado de acordo com o quê? De acordo com a habilidade e o conforto do paciente. Então, deve ser para isso, e essa é a dica. Tá bom? E agora a gente vai falar tá? O SINV é a ventilação mandatória intermitente sincronizada ou sincrônica. Já foi utilizado no passado para uso de desmame, ultimamente a gente não vê mais tanto por aí. Né? É um modo que a gente pode chamar de híbrido, porque ele envolve sempre duas modalidades. Como assim? Eu determino uma ventilação mandatória para esse paciente em VCV, ou seja, a partir de um ciclo, vamos supor, eu quero que esse paciente faça 10 ciclos mandatórios em VCV, e o que ele quiser entrar por conta própria, ou seja, de modo espontâneo, ele pode entrar no modo controlado, seja ou PCV ou PC, ou como é que a gente percebe? Esse paciente, ele começa o modo do SINV dele em VCV, e aqui ele até assiste a prótese, você vê que a curva de fluxo é quadrada, ele faz e começa a entrar na máquina, o que sincroniza, né? Sincroniza com o modo espontâneo, provavelmente PCV aqui. Então, tem alguns modos que estão mandatórios, PCV, que são sincronizados com o modo espontâneo, geralmente. Então, a gente faz SINV, PSV, né, que é VCV com PSV, ou SINV, CPAP, né, que é manter o PIP. Isso foi bastante utilizado no passado. Atualmente, em comparado com modos de desmame, seja em PSV ou PSAT, parece tanto. Por exemplo, um SINV, ele tem um e um espontâneo. Aqui a gente vê um SINV, que é um VCV com modo espontâneo também, e uma longa pausa, o quê? Uma longa pausa de apneia.
e que o paciente não comanda, tá bom? Vale a leitura, existem configurações diversas para SINV, tá bom? Bem, terminada a nossa aula, que eu estendi um pouquinho, vamos só com um treinamento rápido. Olha só essa questão. São questões do mesmo concurso. Olha só. Percebe como é que não é tão difícil, mas a gente pode se enrolar. Sobre o modo VCV, assinale a alternativa correta. O volume corrente diminui com o aumento do fluxo? Eu estou falando de VCV, o volume não modifica. O volume corrente depende do fluxo inspiratório? Até depende, mas vamos para a próxima. O pico de pressão inspiratório independe do fluxo inspiratório? Poxa, independe do fluxo? Está estranho. Agora, o fluxo inspiratório é constante? Sim, é constante. Muito bem. Por que a B está errada? Porque o volume depende da interação do fluxo com o tempo, tá bom? Olha outra questão. Sobre o modo ventilatório PSV, pressão de suporte, assinale a alternativa correta. Sua ciclagem ocorre a fluxo inspiratório quando atinge o zero? A gente não falou de zero aqui, né? O aumento da resistência do sistema respiratório diminui o fluxo inspiratório? Parece uma boa opção. Se eu aumento a resistência, eu diminuo o fluxo. O fluxo inspiratório é fixo? Não. Quem é fixo? VCV. A mudança de ciclagem inspiratória de 50 para 20 não muda o valor do volume? A gente acabou de fazer vários exemplos ali, claro que muda. Até deixei esses exemplos. Então, a resposta é a letra B, tá bom? Foram questões em seguidas, tá, pessoal? Olha mais uma só para a gente terminar. Ao ventilar um paciente obstruído em modo PCV, assinale a alternativa correta. Vamos observar uma queda do volume corrente com aumento do tempo inspiratório? Olha só, se eu aumento o tempo inspiratório, aumenta o meu volume corrente. Quanto maior a resistência das vias aéreas, maior vai ser o fluxo, justamente o contrário. A gente acabou de ver na outra alternativa, né? Se a resistência é maior, o fluxo é menor, não passa nada com a resistência. Nunca ocorrerá fenômeno de autopipe porque ele quer. Isso acontece em qualquer modo, tá bom? E para diminuir a autopipe, teremos que diminuir o tempo inspiratório. Parece adequado, porque eu tenho que fazer justamente isso, aumentar o tempo expiratório. Para eu aumentar o tempo expiratório, a gente diminui, obviamente, o tempo ins. E essa é a resposta. Pode parecer questões fáceis, mas foram questões tiradas do mesmo concurso. Então, vamos traçar bastante isso e vamos estudar bastante isso, tá bom? Um abraço para vocês.